Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos da lição? E hoje, sábado 21 de fevereiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Reconciliação e Esperança. A lição que inicia-se hoje e que nós estudaremos durante toda essa semana, o apóstolo Paulo ele enfatiza a todos nós, no livro de Colossenses capítulo 1, que é Deus quem dá o primeiro passo para nos reconciliarmos consigo mesmo. E Ele enviou o seu Filho amado Jesus para o mundo para trazer a humanidade de volta para Ele. E depois nós nos tornamos assim, após o pecado, inimigo de Deus. E Jesus fez essa reconciliação com Deus após o pecado que Adão e Eva fizeram no mundo e que acabou realmente levando a iniquidade, a maldade, e o mundo começou a deteriorar. E a lição de hoje, a lição 9, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela tem como referência os seguintes livros das Sagradas Escrituras: 2 Coríntios capítulo 5, Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Pedro capítulo 1, Romanos capítulo 16, Tito capítulo 1, Atos capítulo 20. E já na abertura da lição 9 de hoje, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo o que nós estudaremos durante essa semana sobre a reconciliação com Deus, a esperança que ela dá a todos nós, que é essa lição aqui, amigos. Olha, lição 9, né? Reconciliação e esperança. E o que nós podemos ver aqui na abertura dessa lição, esse desenho aí, ó. Se você observar, existe ali um pano de fundo, um desenho, que podemos ver um papel ali, ó. Você pode ver todo ele remendado, com um esparadrapo ali, que representa a ação do homem querendo reconciliar e remendar a sua vida de pecados com ações, com obras, para querer obter o perdão de Deus. E já no lado direito, lado esquerdo, nós vemos um homem encurvado, cumprimentando e reatando com outro. Porém, que nós observamos que o homem do lado esquerdo, ele está com um coração assim de amor de Cristo, um coração transformado, e ele dando perdão e fazendo a reconciliação com outros, né? E foi assim, essa forma que Jesus fez, pagando um preço altíssimo pelos nossos pecados. E aqui ele dá uma mensagem a todos nós, de que a reconciliação com Deus ela é individual. E é o que nós estudaremos durante toda essa semana a respeito desse assunto. E Deus, após o pecado no Éden, já no primeiro momento, ele tomou a iniciativa para nos reconciliar com Ele mesmo, por amor, com essa finalidade e propósito. Ele enviou o seu Filho amado Jesus para se transformar numa forma humana, para trazer a humanidade de volta para Ele. Ou seja, Jesus foi o nosso Redentor. E que ele teve um custo assim, bastante altíssimo, porque teve como consequência a morte de Cristo, e Ele nos libertou da morte e do pecado, dando a chance para cada pessoa obter a salvação, e que o plano divino, antes da fundação do mundo, já era esse. Se o homem errasse, Deus já tinha essa na manga, essa salvação, e que o próprio Jesus se dispôs realmente a salvar a humanidade, porque Ele
Jesus, junto com o Espírito Santo e o próprio Deus Pai, a Trindade, estavam juntas na criação e eles resolveram criar o homem à sua imagem e semelhança. E por amor, ele, Deus, voltou a salvar a humanidade através do seu Filho Jesus. E por meio da morte de Cristo, na cruz do Calvário, Deus reconciliou todas as coisas e todas as criaturas, especialmente os seres humanos, que eles estavam inimigos de Deus, afastando assim do convívio que o pecado fez isto, desse relacionamento que nós tínhamos com o Senhor, porque Adão e Eva tinham um relacionamento íntimo com Deus, era a presença de Deus assim, face a face, e depois do pecado, a glória de Deus não pôde se aproximar de nós, porque o pecado, senão nós seríamos fulminados. Mas isto é um processo assim, inicial. Essa reconciliação, ela é um processo assim, inicial, que agora nós, pela fé, hoje, e cada um de nós temos a oportunidade de reconciliarmos com Deus individualmente, aceitando a seu Filho Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, e que nós seremos resgatados novamente, para nós termos esse relacionamento face a face logo após a segunda vinda de Jesus, quando nós estaremos na Nova Jerusalém. Pensando nisto, o responsável por esta lição 9 dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar para a nossa reflexão, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui o apóstolo Paulo nos alerta que todos nós somos pecadores, carecemos do poder de Jesus na nossa vida, que até o nosso corpo mortal é uma prova disso, vai envelhecendo a cada dia, se deteriorando e vai morrendo. E nós precisamos adquirir todas as manhãs esses preciosos momentos e vestir das vestes da justiça de Cristo, como diz lá em Apocalipse 3,18, e que haja essa transformação, a fim de que sejamos reconciliados com Deus, para nós obtermos a salvação na segunda vinda de Jesus e Ele nos levar para um lugar de paz, que não há mais morte, mais dor. E vejam, Jesus se fez pecador sem ter mancha alguma, justamente para salvar o homem, e teve que dar a sua vida, porque o salário do pecado é a morte. E fazendo isto, Jesus fez por amor e misericórdia. Cristo, o único embaixador perfeito do Deus Pai, que o enviou aqui para este mundo de pecado, está lá em João 20, 21, foi que ele realmente fez esse sacrifício, se identificou com o pecado, sem fazer pecado algum, sem ter mancha alguma. E ele carregou a nossa culpa na cruz do Calvário. Está lá em Isaías 53, 6. E assim, amigos, o processo de reconciliação com Deus é de cada pessoa em particular. E ele é bem destacado aqui na passagem do apóstolo Paulo dessa semana, que ele menciona isso. Assim como em toda a esfera cósmica existe, né, no universo, hoje que nós estamos nesse grande conflito cósmico, né, entre a guerra espiritual entre o bem Deus e o mal Satanás, a decisão de reconciliação é de cada pessoa, ela é individual. E a reconciliação só ocorre através de Jesus, através de uma consagração diária, uma busca que nós podemos fazer com o Senhor Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós possamos tomar um novo rumo na nossa vida. E assim ser batizado pelo Espírito Santo a cada manhã, para transformar numa nova pessoa. No nível pessoal, a cruz do Calvário deixa de ser apenas um símbolo, né, passivo, e se torna uma realidade concreta para cada um de nós, uma realidade ativa, onde o amor e a misericórdia de Deus se transformam em vida abundante, né, onde Deus pretende nos levar para um lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais sofrimento, onde as pessoas leem, ouvem o Evangelho e recebem Jesus como seu Salvador e Senhor, e essa esperança de nos levar para a glória eterna. E todo esse poder invade as nossas mentes, os nossos corações, e é uma mudança de postura do ser humano. E na lição 9 dessa semana, nós nos aprofundaremos em um estudo diário com detalhes sobre reconciliação e esperança.
cuja lição enfatiza 3 assuntos assim, importantes que nós estudaremos diariamente, maravilhosa e de importância para a nossa salvação, que diz o seguinte no ponto 1. Deus, por amor ao ser humano caído pelo pecado, dá o primeiro passo para nos reconciliar consigo mesmo. E assim, com este propósito, Deus enviou seu Filho amado Jesus ao mundo para trazer de volta a humanidade para Ele. Porém, em resposta a esse amor, Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas decidirem se devemos permanecer na fé e jamais se afastaremos do Senhor. E essa é a esperança do Evangelho de cada pessoa, que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 1:23, ou a pessoa realmente ela se perde e não estará no reino dos céus. O segundo ponto é que nossa missão aqui nesse mundo para Cristo, né, como servo do Senhor, com pessoas comprometidas, nós precisamos lembrar que nós somos apenas instrumentos de Deus para alcançar pessoas através do Evangelho, para que elas também saibam dessa verdade e que esse propósito esteja em cada coração nosso, que é um plano divino muito maior para a salvação de pessoas. O terceiro ponto é que o que nós devemos entender é que o poder do Evangelho nos capacita, nos conduz ao amadurecimento, a um crescimento espiritual para nós salvarmos pessoas em nome de Jesus Cristo. Por isso, amigos, meus irmãos queridos, em breve todos nós estaremos perante um grande juiz justo, que é Cristo, que Ele retribuirá a cada um que aceitou ou não a reconciliação, que acertou realmente esse esforço que Ele fez na cruz do Calvário. E Ele dará o galardão para essas pessoas quando nós seremos recebidos assim, na sua segunda vinda, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:10. Agora, vai de você aceitar ou não esse convite de bom grado que Jesus faz para cada um de nós, porque Deus dá o livre-arbítrio para cada um decidir. Ou você terá salvação ou perdição. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.